Fala moçada, professor Laurens na área, olha ele aí de volta, tudo bem com vocês pessoal, tudo jóia? Vamos para o último encontro então dos chamados polígonos inscritos e circunscritos? Veja, já trabalhamos o triângulo regular inscrito, né? O hexágono regular inscrito, que era aquele que o lado era equivalente ao raio, lembrou disso? E vimos também a questão de quadradinhos, né? Triângulo, quadrado e hexágono, todos eles inscritos em uma circunferência. O que falta para hoje? Problemas, né? Então, para nossa aula de hoje, nós iremos resolver problemas em que nesse caso aí você vai ter diversas situações envolvendo triângulo, quadrado e, por exemplo, hexágono. Olha, por exemplo, essa figura, né? Então aí você tem uma figurinha em que, por exemplo, tá perguntando, gente, diversas situações de quem? Do hexágono, por exemplo, do triângulo, da circunferência, né? Você tem várias relações aqui para você extrair. Então a pergunta é o seguinte, então a partir desse problema a gente vai rever alguns conceitos aí de figuras inscritas e circunscritas e a partir de lá a gente vai encontrar a solução, tá? Bom, então a questão fala o seguinte, ó, um hexágono circunscrito, tá? E um triângulo equilátero inscrito estão representados na imagem a seguir. Então, se for observar, gente, você tem um triângulo equilátero aqui, né? Triângulo equilátero, lados todos eles iguais. E aqui também, gente, para que seja essa circunferência aqui inscrita, esse hexágono aqui fora ele é um hexágono regular, né? De lados todos eles iguais ou congruentes. O lado do hexágono, ele mede, por exemplo, o valor então de 4 raiz de 3 centímetros, beleza? Então a pergunta da questão é, determine a altura desse triângulo equilátero, tá? Então eu vou fazer a figura para vocês, para a gente começar a entender um pouco dessa questão. Vejam que, por exemplo, aqui você tem, gente, aqui você tem, por exemplo, um hexágono e uma circunferência inscrita a ela. Então, Laurence, como é que seria essa relação de figuras inscritas, circunscritas? Faz a figura e a partir de lá, gente, passo a passo, a sugestão é que a gente então faça essas conclusões, né? E as relações entre os elementos. Beleza, então aqui você vai ter uma circunferência, tá? Uma circunferência. Na circunferência, pessoal, você tem lá fora, de forma circunscrita agora, de forma circunscrita, um hexágono. Então vamos desenhar esse hexágono que está circunscrito, né, a esta circunferência. Circunscrever agora, no caso, ele fica assim tangenciando, ó. Ele vem tangenciando, ele vem tangenciando. Então quando você fala, por exemplo, na questão de circunscrever, pessoal, é importante quando você faz o polígono aqui, ele vai ter que tangenciar, né? O que é tangenciar? É, por exemplo, ficar tocando a circunferência em apenas um ponto, tá? Então aqui você tem a figurinha tangenciando, tá ok? Então aqui você tem o hexágono tangenciando a circunferência, tá? Ou seja, o hexágono circunscrito à circunferência. Essa é a figurinha. E também, na circunferência, segundo os dados da questão, nós temos dentro da circunferência, ou melhor, inscrito, um triângulo equilátero, tá? Então, o triângulo equilátero inscrito, ele tá mais ou menos de acordo com a figurinha assim, ó, bonitinho. Então, legal, fiz a figura ela faz parte, pessoal, tá? De um desenvolvimento da questão. Então, você tem que entender um pouco, né, do desenho, saber fazer a figura. Tem muitos alunos que têm essa dificuldade na questão do desenho, né? Então, poxa, eu tenho dificuldade num desenho legal, mas faça um esboço, tá, gente? Talvez pode não ficar um desenho tão bonito, como, por exemplo, eu tenho aqui, mas você entende o processo, né? Digamos que do seu esboço você conhece, né, do que você está fazendo, até para você colocar as informações, beleza? Bom, então o que nós temos de dica? Circunferência, hexágono circunscrito e triângulo inscrito. Legal. Agora, dessa figurinha, a única dica da questão é que, por exemplo, gente, o hexágono ele tem lados 4 raiz de 3, tá? Este hexágono aqui, ó, ele tem lados 4, raiz quadrada, então, aqui de 3, aqui lado 4, raiz quadrada de 3, então eu vou completando, né, os elementos que eu tenho, por exemplo, ó, 4 raiz de 3, 4 raiz de 3, né? Aqui é a mesma coisa, o valor então de 4 raiz de 3, beleza?
e depois aqui também 4 raiz quadrada de 3. Então esse hexágono, ele tem medidas todas elas congruentes, iguais, as quais, por exemplo, eu estou colocando para vocês na unidade, por exemplo, centímetros. Beleza? Tá aí a figura. Pergunta, determine a altura do triângulo, tá? Então, gente, para não ficar poluído muito essa figura, não ficar muito poluído, que tal você fazer o seguinte agora? Vamos primeiramente, pessoal, retirar esse triângulo da figura, tá? Então vamos encontrar as relações primeiro do hexágono, para depois, né? Para depois você ter a relação do hexágono, encontrando os valores, você vai para o triângulo inscrito, para não haver confusão. Essa vai ser a nossa ideia, perfeito? Vamos lá então, vamos lá então. Então eu vou tirar agora esse nosso triângulo, depois eu volto a colocá-lo, se caso for necessário. Bom, se o lado do hexágono mede 4 raiz de 3, vamos lembrar, pessoal, do conceito do hexágono, que se você, por exemplo, tivesse aqui o hexágono, ó, tivesse o hexágono aqui, gente, o que acontece? Você poderia encontrar, por exemplo, esta medida, que é o raio da circunferência que está aqui dentro. Esse valor empontilhado aqui, gente, lembra do conceito que é chamado de AP? O que é o AP? É o apótema. Tá? Então, o apótema é essa medida, que vem lá do centro e vai até a base do hexágono. E forma, por exemplo, o que? 90 graus, tá? Então, esse é o conceito bem legal do apótema, que é o raio da circunferência que está inscrita, né, a esse polígono. Então, aí você já tem a relação da aula de hoje, que é polígonos inscritos e circunscritos. Então, a relação está pronta. Então, para você encontrar esse apótema agora, gente, que é o apótema do hexágono, há uma fórmula para isso, né? Uma relação, uma fórmula que relaciona, né, o apótema com um raio, que relaciona o apótema com o lado do hexágono, por exemplo, tá? Então, esse apótema aqui, ó, a fórmula é o seguinte, é você pegar então o lado do hexágono, raiz de 3, sobre o número 2. Então, o apótema é o valor então do L raiz de 3 sobre o valor de 2, onde o L é quem? É esses ladinhos aqui, ó, tá? É o lado de quem? Do hexágono. Tudo bem? Então vamos lá. Então esse apótema, esse AP, vou dar uma abreviada agora para vocês, AP de apótema, é igual, o lado você coloca assim, ó, 4 raiz de 3, que é o valor então do lado. Depois, o raiz de 3 aqui faz parte da fórmula sobre o número 2. Então notem que eu fiz a aplicação do lado 4 raiz de 3. Os demais valores eu estou repetindo, tá? Bom, esse AP de apótema aqui, ó, nós teremos então a seguinte relação, né? Então esse AP de apótema vai ser igual 4, raiz de 3 multiplicado por raiz de 3 vai ser equivalente a raiz quadrada de 9, ó, raiz de 9, sobre o número, por exemplo, 2. Esse AP de apótema, ele vai ser equivalente a 4, raiz quadrada de 9 é o valor de 3, sobre o número 2. Né? Então já dá até para você fazer aquele cálculo mental. Mas vamos lá. Esse AP de apótema, ele vai ser igual 4 vezes 3 é o número, por exemplo, 12, sobre o número 2, está aí, ó. Esse apótema é equivalente a 6. Se tudo está na unidade centímetros, que legal, você coloca também aqui em centímetros. Encontrei quem, gente? A medida do apótema, tá? Esse apótema aqui que é o raio dessa circunferência que está inscrita. Beleza? Bom, encontrado esse apótema, que é essa medida aqui do raio da circunferência também, que está lá dentro, inscrita a esse hexágono, agora a pergunta é o seguinte, determine a altura do triângulo equilátero. Então essa relação aqui foi importante para encontrar o apótema. Eu vou desenhar agora de forma paralela novamente a circunferência e lá dentro eu vou colocar, sabe o que, gente? Um triângulo. Tá? Então, faço as figuras separadas. Quando você tem aquelas questões com diversos polígonos regulares inscritos, não é recomendável que você faça tudo ao mesmo tempo, né? Até para não ter confusão, até para que você não se perca em informações. Circunferência com hexágono. Beleza, encontramos a resposta. Agora, vamos para a circunferência e o triângulo inscrito. Então, você vai, aos poucos, relembrando do que? Dos temas trabalhados com o Lawrence durante as aulas anteriores. Então, agora é hora de você colocar esse triângulo equilátero inscrito na circunferência, tá? Então, agora, o hexágono você tira de cena, afinal, já exploramos as informações necessárias e vamos para lá, tá? Vamos agora para o triângulo equilátero inscrito na circunferência.
Bom, o que nós temos de informação? Gente, nós temos de informação aqui é o seguinte, essa medida aqui, gente, que é o apótema, que é o 6 lá do hexágono, é o raio dessa circunferência, que no caso é o raio da circunferência. Faz sentido? Então, se o apótema é 6, você vai ter então o raio da circunferência 6. Então, a circunferência aqui vai ter um raio equivalente a 6. Ó. Você coloca raio equivalente ao número 6. Ó. Essa medida é de 6 centímetros. Beleza. Voltando agora para a relação do triângulo equilátero inscrito, há uma relação entre, por exemplo, o raio da circunferência e o apótema do triângulo, tá? Fiquem atentos que existem relações diferentes. Tem o apótema do hexágono, tem o apótema do triângulo, apótema do quadrado. Então, cada um tem a sua particularidade, nada de fazer confusões, tá? Então, aqui, ó, se o 6 é o valor do raio, esse apótema, gente, é a metade, é de 3 centímetros. Entende isso? Ok? Tudo bem? Só que a pergunta da questão é, encontre a altura desse triângulo. Pera, se essa medida é o valor então de raio, que é 6, e essa medida que é o apótema 3, a altura do triângulo está bem explícita para vocês, né? Está bem notável isso. Então, essa altura do triângulo, lembre-se, no triângulo a altura é o valor então do raio, mais o valor então do apótema do triângulo. Olha que legal, então essa altura aqui, gente, é o valor de 6 mais 3, logo tá aí, ó. A altura é equivalente a 9 centímetros. Gente, parecia uma questão muito complexa, né, com diversas figurinhas. Ela, de certa forma, é complexa, mas a sugestão é o quê? Fazer a resolução de forma separada, né? Aí você tem, com essa organização, né, a forma bem legal de você encontrar os valores e elementos para chegar na altura. Bom, no próximo exemplo aqui, da questão aqui do SAI, nós temos aqui, ó, o seguinte exercício. Nós temos, por exemplo, agora um quadrado e uma circunferência. Um quadrado e uma circunferência, tá? Então aqui você pode falar que o quadrado ele está circunscrito à circunferência. Circunscrito, circunscrever lá fora, né? Circunscrever lá fora. Então, por exemplo, é mais ou menos assim a questão. Então, você tem, por exemplo, um quadrado de lados, lembrando todos eles iguais, e lá dentro, internamente aqui, ó, você vai ter então uma circunferência. Tá? Então, aqui você fala, pessoal, que o quadrado está circunscrevendo. Ou a circunferência está inscrita ao quadrado, né? Depende da referência que você fala, tá? Então, segundo a questão que ele falou para nós, qual é o raio da circunferência, né? Qual é o raio da circunferência inscrita no quadrado ABCD, tá na figura ali, sabendo que a diagonal mede 5 raiz de 2. Sabendo que a diagonal desse quadrado aqui, ó, ele mede 5 raiz de 2, ó. Aqui você tem essa diagonal, que é equivalente a 5 raiz quadrada de 2. O que você vai pensar aqui? Ah, Laurice, vai ser metade, né? Então metade é o raio. Não é. Cuidado. Então, para você determinar o valor do raio da circunferência, a única dica da questão é que essa medida toda é de 5 raiz de 2. Gente, eu tive uma ideia. Então, para encontrar o valor do raio da circunferência inscrita, vamos chamar então essa medida aqui, pessoal, de x. E vamos chamar essa medida aqui de x, tá? E aplicar um teorema de Pitágoras aqui, ó. Teorema de Pitágoras naquele triângulo retângulo. Então, segundo o teorema de Pitágoras, ele fala assim, ó, hipotenusa elevado ao quadrado vai ser equivalente à soma dos quadrados dos catetos. Esse valor quadrado é esse quadrado, mas esse é o quadrado. Então, 5 ao quadrado fica o valor então de 25. Raiz de 2 ao quadrado é o número 2, que vai ser igual a 2x elevado ao quadrado. X quadrado mais x quadrado é 2x elevado ao quadrado. Muito bem, vamos simplificar os valores aqui, ó. Dá até para você fazer a simplificação já. Corta o 2 com 2, dá para você simplificar. Então, ficando com 25 igual a x ao quadrado. Ah, que beleza, hein? Então, x quadrado igual a 25, já joga como raiz quadrada para o outro lado aí, então vai ter raiz de 25, logo o x vai ser equivalente a 5 centímetros, tá? Então o x é equivalente a 5 centímetros. Quem que é o x? Tá aqui, ó. Esta medida é de 5 centímetros e essa medida é de 5 centímetros. Mas espera, qual foi o comando da questão? A pergunta foi, encontre quem que é o raio da circunferência. Então notem, o raio da circunferência está aqui, ó. Tá? Que é o raio.
Na verdade, esse raio aqui, ó, ele se coincide com a apótema do quadrado. O que é a apótema? Raio da circunferência inscrita. Tá vendo o conceito que a gente conversou sobre, né? Então, se esse x vale 5, o raio vai ser metade do 5, tá? Então, só pelas figurinhas aqui, você tem um raio equivalente ao valor de 5 sobre o número 2. Raio é equivalente a 2,5 centímetros. Essa é a grande importância, pessoal, da construção da figura, tá? Na grande parte das questões, você com a figurinha, você consegue tirar as relações. Beleza? Grande abraço do Lawrence, até o próximo encontro. Tchau, gente!